Hoje a gente tem um tema super especial para conversar. Gente, quem daqui não é estressadão? Estressado, nervoso ou passa por situações assim muito adversas no nosso dia a dia? E a questão é, será que dá para enlouquecer de tanto estresse? Bom, hoje então a gente vai falar, será que a gente pode surtar de tanto estresse? Como reconhecer que as coisas estão ficando fora de eixo? E o diagnóstico diferencial e o tratamento. Então vamos lá, primeiro vamos falar sobre os sintomas do estresse muito elevado, tá? Então, tensão muscular, dores de cabeça, sensação de cansaço, problemas digestivos, tudo isso pode ser um sinal de que o seu corpo tá com estresse. Aqui também, quando eu fico nervosa, aqui fica tremendo, então tudo isso são sinais importantes. Questões emocionais, então maior irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração, tá? E a questão comportamental, então tá se isolando, tá com alteração de apetite, tá com alteração de sono, tudo isso pode ser um sinal de que algo não tá legal. Mas aí fica de novo a pergunta, será que podemos surtar de tanto estresse? Gente, pode acontecer e hoje eu quero falar com vocês do transtorno psicótico breve, tá? Então assim, como que o estresse pode levar a esses surtos? Então, quanto mais a gente fica estressado, isso gera uma liberação de citocinas inflamatórias, fazendo o quê? Uma neuroinflamação, tá? Então, o estresse ele pode causar uma inflamação do cérebro, afetando o funcionamento normal dos neurotransmissores cerebrais. Outra coisa que o estresse pode fazer é ativar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, tá? Então, isso pode ocasionar o quê? Em aumento do cortisol, tá? E se a gente tiver uma vulnerabilidade genética, ou seja, genes para desenvolver alguma doença que possa ocasionar em surtos, aí é o pacote completo, tá? E, gente, quais são os fatores de risco para a gente ter um surto psicótico devido a um estresse? Então, a gente vai ter eventos traumáticos como negligência, violência, histórico de abuso, tá? A questão do histórico familiar. Então, como eu falei, se a gente tiver alguém na família com história de esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, a gente tem mais chance de surtar devido a um estresse, tá? Privação social, então, o isolamento social, a gente viu até recentemente um quadro de uma pessoa do Big Brother que por estar nesse isolamento, ela teve muito estresse e teve um quadro de surto. Então, isso pode acontecer devido a alterações na nossa privação social e o uso de substâncias. Então, medicamentos, uso de drogas também pode ajudar a fazer com que a gente tenha um surto devido, a um estresse. Bom, transtorno psicótico breve. O que é, gente? Então, assim, ele é considerado muito incomum. Ele tem mais frequência na idade mais jovem. Então, na segunda década e na terceira década de vida. Então, são pessoas mais jovens que podem ter isso. É mais comum entre mulheres do que homens. Está aí uma grande diferença da esquizofrenia, na qual a gente vê mais homens do que mulheres, tá? E os padrões, eles são bem distintos da esquizofrenia, tá? Então, antigamente, a gente utilizava o nome de psicose reativa, ou seja, devido a um grau de estresse, essa pessoa ela psicotiza, tá? Mas hoje a gente foi tirado porque não tem a ver com esquizofrenia, então ele não tem relação. A primeira pessoa que falou sobre isso foi Corey Aspers, tá? Em 1900. Tá bom? Ele mostrou que devido a um estresse haveria uma relação temporal, né? Então aquela pessoa teve o estresse e aí em fase aguda ela teve o surto, tá? Então assim, ele é muito comórbido também, ou seja, pessoas que têm transtorno de personalidade também têm uma probabilidade maior. Então a gente pode falar do transtorno de personalidade histriônico, o narcisista, o paranoide, o esquizotípico e também o borderline, tá? E aí a dúvida, gente, por que isso acontece? Então, a causa ela é desconhecida, tá? Então, a gente sabe que algumas pessoas, elas têm uma vulnerabilidade biológica, tá? Então, igual eu falei para vocês, alguma alteração genética e alguma questão aí com transtorno de personalidade. E em relação
relação às teorias psicodinâmicas, a gente sabe que são mecanismos de enfrentamentos inadequados. Então, aquela pessoa não sabe enfrentar aquilo e aí o corpo, como um mecanismo de defesa, ele acaba psicotizando. Então, possibilidade de ganhos secundários também. E outra coisa muito interessante, né? Defesa contra fantasias proibidas, a satisfação de um desejo frustrado ou uma fuga da situação aí psicossocial estressante. Então, o que pode acontecer? Alucinações, delírios, pensamentos desorganizados, né? Tudo isso, gente, no início muito repentino, é abrupto. Tá? Uma volatilidade emocional, então cada hora aquela pessoa ela se manifesta de uma maneira, tá triste, tá nervosa, tá feliz, um comportamento estranho, um comportamento bizarro, gritos, mutismo também pode ser, memória recente prejudicada, confusão, tá bom? E aí a gente precisa diferenciar, né? Então, será que isso é um transtorno psicótico breve ou é outra doença? Então, se esses sintomas durarem mais do que um mês, a gente tem que pensar em transtorno esquizoafetivo, esquizofreniforme, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, tá? Então, é importante. Outra coisa que a gente precisa observar é outros diagnósticos, como, por exemplo, a epilepsia, o delírio, que tem a ver aí com infecções, tá? E o transtorno factício, que é a pessoa estar fingindo, tá bom? Para ser um transtorno psicótico breve, precisa durar menos de um mês, tá? Então, e a gente, assim, precisa ter uma observação melhor, porque às vezes metade das pessoas com transtorno psicótico breve, elas podem sim vir a desenvolver uma esquizofrenia ou algum outro transtorno, tá? Se for transtorno psicótico breve, em torno aí dos outros 50%, a gente sabe que não vai ter problemas psiquiátricos, mas pode aí ter uma depressão, pode ter alguma outra coisa depois, tá? E os sintomas, eles são bem agudos, residuais e eles duram alguns dias, tá? Uma coisa que a gente precisa observar é a questão do suicídio. Então, a gente precisa estar atento nesses pacientes, tá? E como que é o tratamento? A gente precisa tirar essa pessoa desse ambiente estressor. Então, muitas vezes é recomendada a internação. Muitas vezes também a gente precisa da farmacoterapia, então introdução de medicações antipsicóticas para ver se essa pessoa volta ao seu eixo, medicações ansiolíticas também. Então, é avaliado caso a caso, tá? A parte mais difícil do tratamento é a integração psicológica da experiência. Então, essa pessoa entender esse trauma, essa pessoa sedimentar esse trauma e se reestruturar em relação a isso. É a parte mais complicada. E aí, gente, quais são os impactos do estresse psicótico na saúde, tá? Então, pode acontecer deteriorização da cognição, então pode prejudicar capacidade de raciocínio, tá? Pode ser que uma vez que essa pessoa teve esse transtorno, ela possa ter novamente. Então, eles tendem a se repetir se a gente não fazer um bom gerenciamento do estresse. E, claro, muito prejuízo funcional. Então, alteração nas interrelações sociais, no trabalho, tudo isso pode acontecer. Estratégias pra gente gerenciar o estresse. Gente, não tem jeito, a gente precisa se cuidar. Senão, sim, a gente pode surtar de tanto estresse. Então, exercícios físicos, yoga, meditação, ter um sono adequado. Quem não dorme bem tem maior probabilidade de ter doenças mentais, principalmente ansiedade, depressão. A gente precisa se alimentar direito, tudo isso é super importante, tá? E o suporte social. Então, muitas vezes, a gente não percebe que a gente está muito estressado. E aí, vale a pena, sim, algum familiar, conversar, olha, você não tá legal, você tá diferente. E aí, a gente buscar ajuda. É muito importante o acompanhamento profissional para que ele faça uma identificação precoce do que está acontecendo. Quanto mais cedo a gente souber e a gente conseguir diagnosticar, mais fácil é o tratamento. Então, também é importante fazer o tratamento adequado, com as medicações e a prevenção das recaídas, tá? O estresse elevado, ele pode sim ocasionar surtos em pessoas que têm maior predisposição.
tá? Então, é muito importante a gente reconhecer os sintomas do estresse e adotar medidas de prevenção e suporte. Então é isso, gente. Não surtem de estresse. Fiquem mais tranquilinhos. Eu sei que a vida anda muito difícil, mas a gente precisa tentar se observar e se cuidar antes das coisas explodirem. Então, esse foi mais um episódio do Brilhantemente. Se você gostou, já segue a gente. Aqui tem muita dica legal sobre saúde mental, produtividade, comportamento. Então, segue a gente e até a próxima.